Sejam todos muito bem-vindos ao webinar Identificando e Prevenindo Riscos com o apoio do FEMEA. O webinar de hoje será realizado por Daiane Loeffler, engenheira química, especialista em engenharia de processos e engenharia farmacêutica e analista de produto e mercado na Soft Expert. Desejo a todos um ótimo webinar! Olá, meu nome é Daiane e eu sou analista de produto e mercado aqui na Soft Expert. Hoje eu estou aqui para falar sobre o método de análise de modo de falha e efeito, mais conhecido como FEMEA. Mas afinal, o que é o método FEMEA? A palavra FEMEA em português significa análise de modos de falha e efeito. O FEMEA é estabelecido como um método para identificar possíveis falhas de um produto, projeto, processo, sistema ou serviços, e os riscos que podem ser ocasionados, a fim de minimizar essas falhas. O objetivo é que seja reduzido ao máximo a probabilidade de falha ocorrer, eliminando assim as suas causas raízes. Então, para cada um dos modos de falha identificados, a probabilidade de ocorrência, severidade e a capacidade de detecção dos modos de falha são avaliados, para que o risco inerente da falha possa ser calculado. O FEMEA ele é sempre utilizado para melhorar um processo, projeto, serviço ou produto, promovendo posturas mais preventivas do que posturas mais reativas com relação aos modos de falha e riscos, seja com base em falhas já pré-existentes ou evitando a ocorrência de possíveis falhas potenciais. A ferramenta ela também pode ser integrada em sistemas de melhoria contínua, como o Lean Six Sigma e o Kaizen. Como tal, ela é uma ferramenta de qualidade e melhoria contínua, que agrega valor aos produtos e serviços, tornando-os mais assertivos. E a empresa tem bons insumos para promover ações de qualidade e correção de falhas e desperdícios, e gerar clientes mais satisfeitos. Mas quando aplicar a ferramenta? Há vários momentos em que é necessário executar uma análise de modo de falha e efeito, como, por exemplo, ao projetar novos produtos, processos, sistemas ou serviços, ou implementar uma mudança e alterações nos já existentes, ao estabelecer metas de melhoria de qualidade para processos específicos, quando você precisa, além de entender, melhorar as falhas de um processo, antes de desenvolver um plano de controle para um processo novo ou modificado, para analisar alterações e mudanças significativas na organização. Bom, agora que você já sabe mais sobre o FEMEA e seus benefícios, vamos a um dos itens mais importantes. Como aplicar o FEMEA em sua empresa? Vou apresentar um passo a passo que o guiará e o ajudará na implementação da ferramenta. Vamos lá? Vamos então para a etapa 1. A etapa 1, ela consiste em determinar os limites do estudo. O primeiro passo para iniciar a análise por meio do método FEMEA é delimitar o processo de estudo, ou seja, definir seu objetivo. Deste modo, determine claramente o processo em análise, limites, interfaces, etc. Levante informações detalhadas sobre o objeto de estudo, seja ele processo, sistema, produto, projeto, serviço, etc. Identifique e avalie os indicadores de desempenho já existentes e verifique as partes interessadas no estudo. A análise, ela então pode ser realizada por partes, onde você pode primeiro olhar uma parte do estudo e assim sucessivamente, depois avaliar o todo. Isso tornará a análise e a aplicação da ferramenta mais completa. Sendo assim, você pode utilizar as seguintes ferramentas para te auxiliar nesse levantamento de dados para essa análise inicial, como, por exemplo, diagrama de tartaruga, fluxograma de processo e indicadores de desempenho. A etapa 2 consiste em definir a sua equipe, a equipe que ajudará você nessa implementação do FEMEA. Então, é imprescindível montar uma equipe competente e com conhecimento prático para te auxiliar nessa análise. O FEMEA ele depende muito de uma equipe de desenvolvimento adequada e bem preparada. Portanto, forme uma equipe que seja composta por minimamente 4 participantes,
seja multidisciplinar, com representantes experientes de diversas áreas relevantes para o estudo, com conhecimento diversificado do processo, produto, serviço e das necessidades do cliente, que tenha conhecimento e experiência no processo que será analisado e que tenha a presença de pelo menos uma pessoa que saiba usar a ferramenta FEMEA para garantir a aplicação adequada do método e esteja sobre a coordenação de um responsável, ou seja, é necessário que se defina um líder para o estudo. Esse líder é que irá conduzir as reuniões do FEMEA, levantar todas as informações junto com a equipe para iniciar o nosso estudo e aplicação da ferramenta. Etapa 3. Monte a estrutura para aplicação do FEMEA. Uma estrutura ou planilha para análise de FEMEA, ela inclui minimamente os seguintes itens: nome do componente, processo, sistema ou serviço que será analisado, modo de falha, efeito da falha, a classificação da severidade, a causa, a classificação da ocorrência, os controles atuais de detecção, a classificação da detecção, o cálculo do RPN, ações recomendadas, responsáveis, prazos, a ação tomada após implementada e o recálculo do RPN. O cabeçalho do formulário de FEMEA, ele deve conter todas as informações importantes, como data de início, número de revisão, nome dos participantes da equipe, etc. Isso porque o FEMEA é um documento dinâmico, que passa por revisões e aprimoramentos ao longo do tempo. Por isso, é importante que esse documento contenha o máximo de informações possíveis, para que nenhum dado histórico seja perdido. E um dos itens mais importantes da análise de FEMEA é ser honesto com o seu processo. Não tente amenizar na análise e nos índices de classificação das possíveis falhas, na tentativa de maquiar para parecer que seu processo é perfeito ou melhor do que ele realmente é. Seja crítico e faça com que sua equipe avalie os índices em relação às métricas sugeridas de forma condizente com a realidade da sua organização no momento da análise. Para executar corretamente o FEMEA, todos os itens exemplificados nessa planilha, eles devem ser preenchidos. Modo de falha, efeito da falha, a classificação da severidade, a causa, a classificação da ocorrência, os controles atuais de detecção, a classificação da detecção, o cálculo do RPN, ações recomendadas, responsáveis, prazos, a ação tomada após implementada e o recálculo do RPN. Etapa 4. Identifique os possíveis modos de falha. Com todas as informações possíveis levantadas sobre o objeto de estudo, o mesmo ele deve ser analisado etapa por etapa, iniciando assim o preenchimento da planilha e da estrutura do FEMEA. Como vimos, na estrutura da ferramenta, a mesma possui a coluna modo de falha. Esse campo ele deve ser preenchido com a descrição do tipo de falha que o processo pode produzir. Deste modo, é necessário prever quais falhas podem ocorrer, causando a insatisfação no cliente. Defina as falhas mais prováveis e as que já ocorreram que a equipe tem conhecimento do histórico da organização e dos dados já levantados. Você pode pesquisar no histórico da sua organização através dos dados de não conformidades, reclamações de clientes, desvios de qualidade, devoluções, resultado fora do especificado, reprovações, etc. A equipe também pode identificar possíveis modos de falha e eventos de risco por meio de uma variedade de técnicas, tendo como as principais utilizadas o brainstorm e o diagrama de Ishikawa. Etapa 5. Liste os potenciais efeitos de cada modo de falha. Todas as falhas identificadas implicam em consequências. Por isso, devemos então definir o efeito e o impacto que uma falha pode ter no produto, processo, serviço ou sistema, e principalmente no cliente. Então, avalie as seguintes questões. Se essa falha ocorrer, o que poderia acontecer? Qual o impacto e o efeito que a falha tem no cliente, seja ele interno ou externo?
Nesse caso, é importante determinar o tipo de experiência que o cliente tem ou pode ter como resultado da falha, e o que acontece quando essa falha ocorre, até mesmo o impacto da falha nas etapas subsequentes do processo. Lembrando que cada falha pode ocasionar mais de um efeito, mas não tem problema, inclua todos os efeitos identificados, pois a lista deve ser mesmo bem completa. Vamos a um exemplo prático para te ajudar neste entendimento. Por exemplo, sua organização é um fabricante de carro, e um dos modos de falha que você pode ter no final da fabricação de seu produto é o carro estar com um problema no freio, por exemplo, ou seja, não freando. Qual seria o efeito dessa falha no seu cliente? Um grave efeito, não é mesmo? O carro não frear poderia ocasionar um acidente ao seu cliente. Já que estamos falando de gravidade, vamos à etapa 6, que a gente faz a classificação da severidade. Nessa etapa, você precisa definir e avaliar os índices de classificação de severidade. A severidade, ela é o valor associado ao efeito, atribuído a um modo de falha relacionado ao cliente. Como vimos no exemplo anterior, o grau de severidade está relacionado ao nível de gravidade do modo de falha, caso ele aconteça. Nessa avaliação, devemos nos questionar o quão ruim é a falha atingir o cliente. Para o índice de severidade, é realizada uma classificação de pontuação de 1 a 10, de acordo com a gravidade do efeito da falha. Quanto maior a gravidade, maior a sua pontuação. Sendo que uma pontuação de severidade mais alta, significa que os clientes são mais propensos a identificar ou serem mais prejudicados pela falha. Por esse motivo, um alto nível de severidade costuma ser o foco principal das medidas voltadas à prevenção e redução de falhas. Apresentamos um exemplo de classificação de severidade que você pode usar ou adaptar à realidade do seu negócio. Etapa 7. Estabeleça as causas potenciais do modo de falha. Definir por que uma falha ocorreu é tão importante quanto avaliar suas consequências, não é mesmo? Para cada falha, há uma razão. Identificar a origem do problema é parte essencial do processo de tentar evitar que isso aconteça novamente. Então, nessa etapa, você deve destacar todas as causas possíveis do modo de falha na coluna Causas Potenciais. E na etapa 8, vamos classificar a ocorrência. Além da severidade, outra variável significativa de ser monitorada é a ocorrência. A ocorrência, ela é uma estimativa de probabilidade ou frequência de um modo de falha venha a ocorrer e resultar em uma falha. Deste modo, a coluna de ocorrência, ela deve ser preenchida com informações sobre a probabilidade de frequência que um tipo de falha venha a ocorrer. Lembrando que um efeito pode ocorrer com baixa gravidade, ou seja, ele não é um grande impacto isoladamente, mas um efeito com uma alta taxa de ocorrência significa que é bastante prejudicial ao longo prazo. Apresentamos um exemplo de classificação de ocorrência. Aqui você pode observar que quanto menor o índice, menor a chance dessa falha ocorrer. Quanto maior o índice, maior a frequência dessa falha ocorrer. Na etapa 9, nós vamos identificar os controles atuais do modo de falha. Controles são atividades capazes de prevenir a causa de uma falha ou detectá-la quando ela ocorre. Esses controles são testes, procedimentos ou mecanismos que você possui para evitar que as falhas ocorram ou que elas sejam detectadas. Logo, os controles podem impedir a ocorrência de uma causa, reduzir a probabilidade de ocorrência ou detectar uma falha antes que ela aconteça ou antes que ela chegue ao cliente e o cliente seja afetado por essa falha. Na etapa 10, vamos classificar a detecção. Nessa etapa, devemos avaliar o índice de detecção. Detecção são métodos ou técnicas que podem detectar um modo de falha ou risco com tempo suficiente para desenvolver um plano de contingência ou agir imediatamente, evitando dessa forma que a falha atinja o cliente. Os níveis de detecção indicam a probabilidade de que as falhas sejam detectadas antecipadamente,
antes que o projeto seja concluído ou o produto chegue ao cliente final. Ao assumir que a falha ocorreu, deve-se analisar qual é a eficácia dos controles atuais para a detecção. O indicador de detecção deve ser invertido ao da severidade de ocorrência. Logo, quanto menor o índice de detecção, mais fácil será de identificar a falha. Quanto maior o valor atribuído ao índice de detecção, significa que maior será a dificuldade de detectar a falha. Apresentamos um exemplo para essa classificação de detecção. Como a gente pode observar, o índice 1 é uma detecção muito alta. Então, quer dizer que o modo de falha ele pode ser sempre detectado. Já o índice 10, ele tem uma detecção remota, ou seja, a falha ela pode ser negligenciada ou não detectada. Na etapa 11, nós vamos calcular o RPN. Agora que a gente já tem os valores dos índices de severidade, ocorrência e detecção, podemos calcular o nível de priorização de risco. O nível de priorização de risco, ele é uma multiplicação dos índices de severidade, ocorrência e detecção. Com o índice de RPN calculado, as falhas elas podem ser classificadas como os riscos baixo, médio e alto. E é com base nesse valor que deve ser priorizado o tratamento que cada modo de falha receberá. Resumidamente, o objetivo do índice de RPN é avaliar os riscos que devem ser priorizados e abordados com urgência, e quais melhorias podem ser feitas para reduzir ou eliminar esses riscos. Etapa 12. Agora você deve estar se perguntando o que fazer com os resultados de RPN. Com os índices de RPN calculados e definidos na etapa anterior, é hora de definir as prioridades. Para isso, é preciso analisar quais são os riscos prioritários do seu processo e estudar quais ações podem ser tomadas. Os critérios de priorização das tratativas podem variar de acordo com as particularidades de cada organização. Portanto, a priorização dos resultados de RPN não será necessariamente a mesma em todos os casos. Cada organização, dependendo do tipo e do ambiente de negócio, bem como do seu perfil próprio de atuação, terá uma reação e abordagem específica aos riscos. E o FEMEA nos mostra que podemos assumir riscos calculados, desde que saibamos quais são esses riscos e priorizemos os mais importantes. Para isso, devemos usar o resultado de RPN para nos auxiliar na avaliação de priorização. Esse resultado ele pode variar de 1 a 1000, conforme o exemplo de classificação do risco, onde nós temos de 1 a 125, o índice de RPN, um risco como baixo, então a prioridade desse risco ela é menor. Temos como a pontuação de RPN de 126 a 500, um risco médio. Então, no risco médio, a gente já recomenda ações de melhoria. Por quê? Porque esse risco ele pode se tornar um risco alto ou crítico no futuro se a gente não tratar já com ações de melhoria nesse momento. E um índice de RPN de 501 a 1000, ele é considerado um risco alto. Então, aqui já não é recomendações de ações de melhoria, já são ações imediatas que a gente precisa tomar para reduzir essa classificação de risco, que hoje ele é um risco alto, e sim, ele pode acontecer, pode ter uma ocorrência, uma severidade alta, ou eu tenho uma detecção que não é tão boa, e esse risco pode atingir o meu cliente. Bom, para a priorização das ações pelo índice de RPN, cada empresa poderá tomar decisões de diferentes maneiras. Aceitar o risco e decidir não iniciar uma atividade de eliminação ou redução do risco nesse momento, conhecendo seu impacto e as consequências, ou reduzir o risco através de ações para mitigar falhas de alto risco, reduzir a gravidade das consequências e probabilidade de ocorrência, e inserir controles para aumentar a detecção das falhas. Deste modo, recomenda-se melhorar os índices de RPN tomando medidas para melhoria da detecção, introduzindo novos métodos à prova de erros, melhorar os mecanismos de detecção atuais, bem como alterar o processo para aumentar a probabilidade de detecção, ou através da redução da ocorrência,
tomar ações para aumentar a robustez do processo e controlar a causa ou um mecanismo de um ou mais modos de falha, reduzindo a probabilidade de afetar os processos da organização. E, através da redução da severidade, revisar o processo para torná-lo mais imune aos riscos ou, pelo menos, mitigar o impacto do modo de falha e evento de risco ao cliente ou ao processo subsequente, reduzindo, assim, a sua classificação. Na etapa 13, é o momento de a gente planejar as melhorias. Nessa etapa, a equipe responsável pela execução do FEMEA determinará quais ações corretivas serão recomendadas, concentrando-se nos índices com os piores indicadores de RPN e as necessidades mais urgentes a serem atendidas, e desenvolver um plano de ação para evitar que as falhas ocorram novamente ou reduzi-las drasticamente. O plano de ação deve indicar o que precisa ser feito, quem será o responsável e o prazo esperado para a conclusão. O líder da equipe é o responsável por assegurar que todas as ações recomendadas sejam executadas corretamente. Portanto, para garantir que tudo ocorra conforme o planejado e avaliar se algo precisa ser alterado, é necessário controlar e acompanhar a execução das ações, e após o cumprimento do prazo da conclusão, agendar a próxima revisão deste FEMEA. Você acha que acabou, né? Calma aí que ainda não. Na etapa 14, a gente vai avaliar o NPR resultante após a implementação das ações. A etapa final, então, consiste em retornar ao FEMEA para avaliar as falhas que levaram às ações de melhoria. Após a implementação das ações, o status e os resultados devem ser registrados no formulário FEMEA. Para garantir a implementação efetiva das ações, é fundamental verificar a sua eficácia. Para isso, na planilha do FEMEA há um espaço destinado para avaliar os novos índices de severidade, ocorrência e detecção, após a conclusão dessas ações. Deste modo, o formulário ele deve ser preenchido com informações sobre as ações definidas, seus resultados e o novo índice de RPN, caso tenha sido alterado, o índice de severidade, ocorrência e detecção. Se o índice de RPN ainda não tenha sido atingido o valor satisfatório dentro dos padrões da sua organização, novas ações de melhoria devem ser propostas e implementadas. Por fim, devemos estar sempre cientes que, com o tempo, um risco baixo pode se tornar um risco alto e o risco alto que está sendo tratado pode se transformar em um risco menos crítico. Portanto, é importante monitorar continuamente todos os modos de falha. Por essa razão, o FEMEA é um documento dinâmico e vivo e deve sofrer revisões constantes sempre que processos, produtos, sistemas ou serviços são modificados, mudanças significativas no ambiente de negócios, quando ocorre um evento de risco que não havia sido avaliado anteriormente e dentro de um período pré-determinado pela organização. A equipe responsável pela revisão do FEMEA deve reavaliar todos os modos de falha e adicionar novas falhas conforme necessário, além de examinar a severidade, ocorrência e detecção de cada modo de falha para avaliar se há mudanças significativas. Por fim, a equipe deve revisar as classificações de RPN e, se necessário, listar quais modos de falha devem ser abordados e propor novas ações de tratativas, se necessário. Concluindo, não há começo, meio e fim para a análise dos modos de falha e seus efeitos. Essa é uma análise contínua, pois as falhas e os impactos potenciais e os indicadores devem ser sempre monitorados, e as ações de melhoria não devem ser esquecidas. Agora que você já sabe o que é o FEMEA e como implementá-lo na sua empresa, te convido a conhecer o Soft Expert FEMEA. A solução ajuda as organizações a aumentar a produtividade e reduzir os custos, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos estabelecidos por normas e regulamentos internacionais, como a IATF 16949 e ISO 9000, e suporta os novos padrões AIAG e VDA FEMEA. A solução monitora continuamente as falhas identificadas no FEMEA, exibindo relatórios
e gráficos com métricas como severidade e prioridade de risco, e destacam as causas consideradas prioridades em cada momento, ajudando a melhorar a segurança e a confiabilidade do produto e tornar os clientes mais satisfeitos. Como vimos na apresentação, normalmente o FEMEA é construído por meio de planilhas de Excel. No entanto, a Soft Expert simplificou esse processo, reunindo toda a estrutura da ferramenta no componente Soft Expert FEMEA. Agora, eu vou te mostrar de forma prática como o Soft Expert FEMEA pode te ajudar. Vamos lá? Através da solução, é possível ter uma visão clara e gerenciar todas as configurações, cadastros, estruturas, plano de ação, revisões e consulta dos FEMEAs. O componente permite que você cadastre as configurações e ajustes de acordo com as suas necessidades. A ferramenta possibilita configurar os critérios de classificação de detecção, ocorrência e severidade, e o tipo de FEMEA a qual o critério será vinculado. A ferramenta nos possibilita escolher o tipo de FEMEA, se será aplicada a versão 4ª edição, que corresponde à versão antiga do FEMEA, ou a versão FEMEA AIAG e VDA, que diz respeito à versão mais recente, a qual utiliza metodologias contendo as melhores práticas do AIAG e VDA. Após escolher a versão a ser utilizada, podemos escolher o objeto no qual o FEMEA será associado, podendo escolher entre as opções de FEMEA de projeto, que utiliza itens do componente Soft Expert PDM, FEMEA de processo, que utiliza um processo previamente cadastrado no componente processo, FEMEA de ativo, que utiliza ativos cadastrados no Soft Expert ativo, FEMEA de cronograma de projeto, que utiliza os projetos cadastrados no componente projeto, e FEMEA de objeto, que é utilizado quando a organização utiliza somente o componente Soft Expert FEMEA, sem associação a outros componentes. Usando o componente, também é possível criar condições de resultados para os índices de severidade, ocorrência, detecção e o resultado de RPN, que, quando atendidas, exigirão a criação de ações de melhoria. Agora vamos entender como a estrutura do FEMEA é montada, na qual são feitas análises dos modos de falha e seus efeitos. Na estrutura do Soft Expert FEMEA, podemos adicionar todos os modos de falha, ou seja, como vimos anteriormente, é a maneira pela qual a falha poderá ocorrer. Ao finalizarmos a inserção dos modos de falha, agora é hora de incluirmos o efeito do modo de falha. Aqui, podemos incluir os efeitos de falha de cada um dos modos de falha relacionados. Assim como na coluna de modo de falha, no campo de efeito, é possível adicionar inúmeros efeitos de falha, para informar por completo todos os impactos da falha. Após adicionarmos o efeito, podemos indicar qual sua severidade. Devemos, em seguida, identificar as causas potenciais da falha. Com o efeito e as causas identificadas, o próximo passo da análise é informar os critérios de ocorrência e detecção da causa. Inseridas as classificações dos critérios de severidade, ocorrência e detecção, o sistema calcula automaticamente e exibe o resultado de NPR. Ainda na coluna de causas potenciais, podemos associar controles que já são realizados para prevenção e detecção, tanto do modo de falha quanto da causa da falha.
Chegando às ações recomendadas, podemos definir ações que se fazem necessárias para reduzir os riscos das causas das falhas identificadas. A criação de ações de melhoria pode ser feita de duas maneiras: utilizando as ações cadastradas no próprio FEMEA ou através da integração com o componente Soft Expert Plano de Ação. Com a ação recomendada incluída, podemos informar quem será o responsável por sua execução. Precisamos também informar se a ação recomendada é uma ação preventiva, ou seja, será realizada para evitar a ocorrência da falha, ou uma ação corretiva, aplicada para amenizar e mitigar o impacto da falha. Por fim, incluímos um prazo para a execução da ação, além de ser possível indicarmos se a ação passará por aprovação antes de ser executada. Assim que a ação for incluída e registrada, o sistema enviará automaticamente uma tarefa ao responsável e monitora os prazos das ações e notifica ao líder ou a equipe responsável pelo FEMEA em caso de atrasos. A ferramenta permite a inclusão de índices revisados após a implementação da ação de melhoria. E após revisar os índices, o sistema recalcula automaticamente o NPR, facilitando a visualização de eficácia da ação. Na ferramenta, encontramos opções que nos permitem importar dados de uma planilha do Excel para o FEMEA que está sendo analisado, ou exportar os dados do FEMEA para uma planilha. Também conseguimos copiar os dados de outro FEMEA para a estrutura que estamos trabalhando. Outra opção que encontramos é a emissão de relatórios, e podemos escolher o modelo no qual queremos que o relatório seja gerado. Com o relatório gerado, também podemos alterar o idioma de exibição, além de poder salvá-lo como um documento do componente Soft Expert Documento, ou salvá-lo no seu computador. A solução monitora continuamente as falhas identificadas, exibindo os relatórios e gráficos com indicadores que evidenciam as falhas consideradas prioridades em cada momento. A solução exibe a estratificação e ranking das falhas em diversas planilhas e gráficos, como, por exemplo, gráfico de Pareto, barra, pizza, área, etc., sobre um único FEMEA ou um conjunto deles. E por fim, a última opção que o componente nos fornece é a de consultar os registros que estão salvos no sistema. Localize FEMEAs através de qualquer informação conhecida sobre estes, como produto ou processo, cliente ou fornecedor, modo, efeito, causa, controle de falha, período de realização e muito mais. E aqui encerramos o nosso webinar. Espero que tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, ou se sua dúvida for relacionada ao produto, você pode falar com nossos especialistas através do e-mail vendas@softexpert.com. Muito obrigada e até a próxima! Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.